Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando com vocês devocionais extraídos da carta aos Filipenses. Hoje eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículos 3 ao 9. Está escrito assim: Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Interessante que o apóstolo Paulo, se nós lermos ali o versículo 2, ele vai falar: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, dá a entender que os judaizantes já estavam minando ali o ensino da igreja dos Filipenses, e aí o apóstolo Paulo vem e explica: olha, a verdadeira circuncisão não é que é feita na carne, igual os judaizantes aí estão querendo propor para vocês. A verdadeira circuncisão é adorar pelo Espírito Santo, ou seja, por meio do Espírito, é gloriar-se em Cristo Jesus, ou seja, confiar completamente na graça de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, e é não ter nenhuma confiança na carne, ou seja, não ter nenhuma confiança em si mesmo. E aí ele vem e ele explana que ele poderia, se ele quisesse se gloriar em si mesmo, ele poderia, porque ele era zeloso quanto à lei. Mas aí ele diz: eu considero todas essas coisas como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aí ele dá uma palavra forte: eu considero como esterco. Tudo aquilo ali para mim é lixo. Tudo aquilo ali para mim é esterco, é adubo. Amados, o apóstolo Paulo é firme no que ele fala. Por quê? Porque eu quero ganhar Cristo e quero ser encontrado nele, em Cristo. Não quero ter a minha própria justiça que procede da lei, mas quero a justiça de Deus, que se baseia na fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Amados, que nós possamos viver assim. A verdadeira circuncisão é aquela que Deus efetuou, Ele mesmo nos dando uma nova vida, um novo coração, e é realizada por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, e é manifestada pela nossa adoração que fazemos por meio do Espírito que habita em nós. É manifestada pela nossa completa confiança na obra de Cristo Jesus. É manifestada quando nós não confiamos na nossa carne, quando não temos nenhuma confiança em nós mesmos, mas depositamos a nossa completa confiança em Cristo Jesus, em sua palavra, em sua obra. Que nós possamos todos os dias, assim como o apóstolo Paulo, considerar todos os atos religiosos, que são apenas atos religiosos, que possamos considerar tudo isso como perda e que possamos considerar a maior riqueza, o conhecimento de Cristo Jesus. Que assim como o apóstolo Paulo, nós possamos desejar, ansiar por ganharmos a Cristo e sermos encontrados nele.
não tendo a nossa própria justiça, que procede de obras, de capacidade própria, mas tendo e recebendo a justiça que vem de Deus, que se baseia na fé, na obra redentora que Cristo Jesus realizou. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós não precisamos depender de nós mesmos. Pai, nos ajuda a termos essa mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha. Nos ajuda a considerarmos a confiança em nós mesmos, os atos religiosos, tudo isso como perda, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós queremos viver completamente rendidos, sujeitos ao poder de Cristo, à graça de Cristo, à justiça que procede do Senhor, que foi realizada por meio da obra de Cristo Jesus. Pai, nós não queremos ter nenhuma confiança em nós mesmos. Queremos confiar completamente em Ti. Pai, se há alguma coisa em nós que é mentira, que é engano, lava-nos com a Tua palavra. Pai, se ainda confiamos em nós mesmos, nos mostra, ilumina os olhos do nosso coração, porque nós queremos abandonar a confiança em nós mesmos para depositarmos a completa confiança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque Cristo é suficiente para nós. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.